Olá, ouvintes, tudo bem? Estou gravando outra vez aqui. É uma segunda vez, no caso, o mesmo áudio, tá? Que o primeiro ficou zoadíssimo nos ruídos. Então, dessa vez não vou trazer nada sobre alquimia, tá? Vai ser algo diferente, vai ser sobre apócrifo, né? Um apócrifo chamado Evangelho de Pedro, tá? Então, vou trazer a seguinte planograma. Primeiro eu vou falar o que são exatamente os apócrifos, tá? Aí depois eu vou trazer como foi encontrado, né? Quem citou esse apócrifo, Evangelho de Pedro, certo? E também o conteúdo dele depois disso. E, bom, para começar, apócrifo. O que é apócrifo? Não, peraí. Antes de eu falar o que é apócrifo, só para deixar claro, ouvintes, que isso é o que eu quero trazer aqui também, tá? Além das minhas leituras também, manuscritos do Antigo Mundo e mistérios aí do mundo ocidental, né? Então, às vezes manuscritos que foram códices que nunca foram descobertos, nunca foram decodificados, às vezes foram, mas em mensagens muito vagas, muito curiosas, muito instigantes, né? É isso que eu quero trazer aí pra vocês. E por isso que eu tô trazendo apócrifos, porque eu li mais apócrifos, conheço mais deles, né? Mas pode ser qualquer outro que eu posso trazer aqui. Embora apócrifos eu tenho mais uma familiaridade, posso falar com mais calma e menos puta merda, menos tensão, né? Enfim, agora iniciando, um apócrifo é um livro secreto. Essa é a definição apócrifo no grego, né? Um livro secreto. Por que eu quero um livro secreto, né? Você pode me perguntar. Bem, um livro secreto, eles eram utilizados, esses apócrifos, por seitas e não necessariamente secretas, esotéricas, mas seitas, vertentes, né, gnósticas, a maioria gnósticas pelo menos, né, do cristianismo, certo? Ou seja, o pessoal que divagava ali dos proto-ortodoxos, correto? E o termo apócrifa se tornou cada vez mais um termo pejorativo desde o surgimento do canônico, né? Do canônico, certo? E o canônico ali só se consolidou bem depois do Concílio de Nicéia, né? Quer dizer, ele já existia antes. Não vou dizer que existia antes, mas querendo ou não, já tinha uma certa noção aí os proto-ortodoxos do que era canônico e o que não era, né? Tu não ia trazer aí um livro maluco que tu diz que Paulo escreveu, ninguém conhece, e meter ali no meio da Bíblia, né? O que já refuta aquela ideia estúpida, tá? Ouvintes, que é estúpida mesmo, aquela ideia de que com certeza vocês já viram um artigo, um jornalista, vamos ver um documentário, alguém falando essa estupidez. O Evangelho de Judas foi retirado do canônico. A igreja escondeu. Cara, vamos lá. Eu vejo que há muita desonestidade nessa afirmação pelo seguinte: nunca desses apócrifos que falam absurdos e diferem muitíssimo do canônico foram aceitos nele, né, no canônico no caso. Nunca eles foram aceitos, nunca eles entraram, nunca eles, sabe, tu não vai ver nenhum texto assim como é que é o nome do Conselho de Nicéia dizendo que aceitamos o Evangelho de Judas e só tira. Aí tá lá que tiraram, sei lá, 500 depois de Cristo. Não existe isso, sabe? Mas o pessoal tem essa noção estúpida, errônea, que apócrifos a igreja escondeu, a igreja proibiu. Não, cara, de verdade. Aposto que até esses padres que definiram, né, o que era canônico e não era, através de todo um conselho,
eles nem deviam saber o que certos apócrifos conhecemos hoje em dia. Então, sabe, é muito desonesto você chegar e falar: oi, a igreja proibiu, a igreja fez o quê? A igreja, sabe? Até porque, que nem eu disse, nunca entrou em canônico, nunca. Evangelho de Maria Madalena, esses evangelhos mais polêmicos que entraram aí na mídia, nunca, sabe? Nem faz sentido você falar um absurdo desse. Mas enfim, agora explicado o que é apócrifo, explicado um pouquinho aí dessa palhaçada, vamos trazer à tona o contexto histórico, tá? Do Evangelho. O Evangelho de Pedro, tá? Ressaltando, é um apócrifo. Ele foi descoberto em 1886 a 1888. A fonte diverge no ano, mas é mais ou menos neles. Quem descobriu? Quem achou? Bom, o exército francês, tá? Uma expedição ali arqueológica, do que eu lembre, e foi executada ali no Cairo, tá? Em Acre, na verdade, onde encontraram num sepulcro de um monge cristão, certo? Encontraram ali alguns manuscritos fragmentários descrevendo o céu e o inferno, o apócrifo de Enoque, que já muitos de vocês conhecem, né? E falando sobre ele, só para deixar claro, nem todo apócrifo é secreto e nem todo apócrifo é gnóstico. Na verdade, muitos apócrifos até entraram aí, vamos dizer, de forma simbólica para a ortodoxia. Não entraram, mas não influenciaram o modo que o pessoal imagina, sabe? Por exemplo, o pastor de Hermas, ele criou esse arquétipo não, mas esse tropo, né? Que acontece em várias historinhas em que tem um demôniozinho de um lado e um anjinho do outro. A coisa assim surgiu daí. Olha que legal. E como imaginamos, também o nascimento de Cristo também não foi influenciado por essa literatura antiga, que às vezes não divergia muito também da proto-ortodoxia, tá? Não, tem apócrifos que não são absurdos, que você vai ler ali não tem nada de especial, sabe? É só contando algo que o canônico não colocou nenhuma luz em cima, certo? Tá? Trazendo ali seu spin-off, né, da religião, basicamente. É um pouco desrespeitoso falar isso. Bom, trazer o que o pessoal não conhecia na época, né? Uma explicação que o pessoal não tinha na época, né? Como é que foi o nascimento de Jesus? Tinha apócrifo sobre isso, né? Que influenciou o nosso modo de ver hoje em dia. Bom, de qualquer modo, então essa missão arqueológica aí da França encontrou esses manuscritos, né, de Enoque, uma descrição fragmentária do céu e inferno e também o apócrifo de Pedro. Agora, a geografia do lugar é interessante, porque muitos autores falaram desse texto, certo? Justino, Orígenes, Clemente de Alexandria, se não me engano também, e basicamente ficava ali na dúvida, porque o pessoal lia esses textos desse pessoal aí que influenciou a ortodoxia, né? E percebiam que, basicamente, eles falavam sobre um evangelho de Pedro. E daí o pessoal ficava em dúvida. Ué, mas temos epístola de Pedro. Epístola de Pedro? Mas não tem evangelho de Pedro. Do que eles estão falando? Certo? Daí entrou aí essa discussão, esse mistério. O pessoal deduziu que tinham perdido um apócrifo da antiguidade, que era o apócrifo, né, Evangelho de Pedro, correto? E então ele foi encontrado nesse ano aí de 1800 e lá vai 1888, 1886 varia, né? Agora é interessante o seguinte: antes de eu trazer à tona o apócrifo em si, o conteúdo dele, né? Eu queria dar uma lida aqui nos textos introdutórios de cada editora para mostrar um pouquinho para vocês o que tem aqui
nesse apócrifa, né? E também o seu contexto histórico, segundo cada editora. Por quê? Porque a editora Mercúrio, que eu gostei bastante da versão deles aqui, ela é bem organizadinha, né? E ela fala que não tem muita diferença da Paixão de Cristo original, a canônica, né? Então, esse evangelho não diferencia muito do canônico. Já a editorial Fontes, ela já cita alguns itens que diferem do canônico. Daí é importante nós analisarmos aqui, darmos uma olhada, né? Além que ele vai trazer também cada autor que citou, que eu trouxe bem à tona só o nome mesmo, Serapião, Justino, que eu tinha lido um pouquinho antes. Bom, ao iniciarmos então com a versão da editorial, né? Fonte editorial, que é uma editora evangélica. O seu compêndio de apócrifos eu não considero muito bom, tá? As traduções são bem ruins, pra ser bem honesto. Vale mais a pena da Mercúrio, mas é mais difícil achar e mais velho, acho que nem fazem mais. Essa da editorial aqui, tu vai no selo da cidade e vai encontrar. Vai encontrar pelo menos uma das 7.000 edições que fizeram essa. Pensa que não fala porcaria, né? Enfim. Eu vou partir então por aqui. Quais autores falaram sobre o Evangelho, né? Tal Evangelho foi mencionado por Serapião, bispo de Antioquia. Ponto. Ó, aqui tem um erro de... Tem vários erros de pontuação, tá? Então eu me irrito com essa editora por causa disso. E além de ser mal traduzido, tá? Isso aqui é traduzido do inglês. Aí eles não traduziram Orígenes, por exemplo. Mas enfim. Antioquia. Em 190 d.C., foi citado por Orígenes, né? Aí dá uma vírgula, historiador. Em 253 d.C., por Eusébio, bispo de Cesareia. O historiador nessa história, pelo que eu sei, é o Eusébio, não é Orígenes. Mas enfim. Em 300 d.C., por Teodoro. E que no ano de 455, na história eclesiástica, mas a história eclesiástica, pelo que eu sei, foi escrito por Eusébio. Esse texto aqui, a formatação dele é bem zoada, mas é bem confusa. Enfim, afirmou que os nazarenos usaram o evangelho, segundo Pedro, por Justino Mártir, que incluiu as memórias de Pedro em suas memórias dos apóstolos. Portanto, estudiosos sempre admitiram que o documento existe há muito tempo, embora seu paradeiro e seu destino fosse um mistério até a descoberta de Acme. Tá. Basicamente ele citou aqui o pessoal. Agora, falando sobre a paixão de Cristo em si, o que diferencia da paixão canônica, o autor do prefácio fala: há na verdade 29 variações de acontecimentos entre o evangelho perdido de 2 Pedro e 4 evangelhos canônicos, né? Algumas das mais importantes que o leitor vai perceber são as seguintes. Primeiro, Herodes foi quem deu a ordem de execução. Segundo, José era amigo de Pilatos. Terceiro, na escuridão muitos se aproximaram com lamparinas e caíram. Quarto, o pranto do Nosso Senhor, minha força, que eu vou falar que isso aí vai entrar em debate logo depois. Quinto, o relato de como os discípulos tiveram que se esconder porque foram perseguidos, acusados de serem malfeitores, né, que queriam atear fogo aí no templo, tá? Sexto, o centurião guardava o túmulo, era Petrônio. Entre algumas das discrepâncias, segundo o autor, também tem o fato de que a ascensão e ressurreição acontecem no mesmo dia, né? E é isso que o autor aqui do prefácio da editorial traz para nós, tá? Bom, dito isso, agora eu vou trazer a vocês aí os acontecimentos do apócrifo, né? Para começar, certo? Para começar, ele
é conhecido aí por acusar muito os judeus, certo? Ele culpa muitos judeus, é um dos atributos do apócrifo. E ele defende bastante Pilatos. Pilatos sai como inocente, ele limpa suas mãos, né? E isso acontece em muitos textos apócrifos do primeiro século, certo? Porque eu vi esse padrão se repetindo, né? Que embora vários gnosticismos aí se diferem, no final eles têm muitas vezes atributos parecidos ali, certo? E esse é um que eu percebi, assim, muitas vezes há uma certa perdão aí para Pilatos, né? Jesus é sepultado em Jardim de Arimateia, que também é interessante porque isso acontece em outros apócrifos também, tá? E bem, acho que é basicamente isso de atributo. Eu dei uma lida aqui no prefácio da editora Mercúrio. Eu vi que não tem muito a adicionar sobre o texto, e agora eu vou falar sobre ele em si. O que acontece? Ele trata principalmente, ele não tem início nem fim, tá? Ele é bem fragmentário e ele trata principalmente da paixão de Cristo, certo? Até o momento não tem, até o momento, né? Embora seja curioso, não tem nada muito especial nele, né? Eu acho que vocês devem pensar isso, porque eu pensaria assim, mas o conteúdo dele é bem divergente, da seguinte maneira. O que acontece? Primeiramente, ele traz atributos, traz um pensamento, né, do cetista, né? Quando ele afirma que Jesus é chibatado, atacado pelos outros, mas parece não sofrer, como, né, se não fosse um homem, né? Ou seja, aquela ideia de que é do Caim, né? Apenas uma imagem, apenas uma ilusão. Ele é meramente só Deus, certo? Então esse apócrifo foi acusado de docetista. Embora, para ser bem honesto, eu recebi a notificação aqui, o cara me devendo não pagou. É fogo. Enfim, embora, para ser bem honesto, eu vi uma discrepância dentro do próprio apócrifo, tá? Eu quero trazer aqui para vocês isso, porque eu vejo ninguém comentando sobre isso. Pensa comigo, se é docetista, seria só Deus, não teria parte humana, correto? Correto, a parte humana seria ilusão. Mas logo depois o apócrifo ele afirma o seguinte: Jesus fala minha força, e sobe ao céu, de forma metafórica, porque ele continua na cruz. Tem até um momento Madonna, né, que se diz, momento que ele cai ali sobre Maria, certo? Maria chora, tudo mais. E, ou seja, uma partição aí do divino e do humano. Afinal, se ele está falando minha força, está falando a parte humana para a parte divina, né? Então, seria isso uma discrepância? Seria isso uma incongruência, né? No apócrifo? Não sei. Seria eu que sou burro demais, estou interpretando. E algo que nenhum historiador antes trouxe, né? Talvez sim, talvez seja muito burro. Mas, cara, eu li bastante esse texto e eu fico pensando sobre isso, né? É estranho isso. Feito. Mas, enfim. No geral, tá? O pessoal acusa ele de docetista. Docetismo, para vocês não sabem. Ai, mas o que que tem que Jesus é só divino? O que que tem? Daí você tira o impacto da paixão de Cristo e, portanto, você tira um dos principais elementos aí da ortodoxia, certo? Que é, ele morreu pelos nossos pecados, né? Ele sofreu pelos nossos pecados. Você tira o impacto, né? Não só o impacto, basicamente é bem, não só simbolicamente, como literalmente, se você levar a ponta da letra, tem consequências que você pode não esperar, sabe? Por isso que os católicos consideram totalmente herético, né? E vamos concordar que tem muito pastor hoje em dia, pastor de igreja universal, que por ignorância, né? Por tolice e por arrogância às vezes, acabam por sair aí proclamando esse tipo de heresia, né? Que é conhecida desde o mundo antigo, tá? Agora,
Continuando. Mas antes dele ser crucificado, ter esse momento Madonna, ele fala minha força, ele, ouvintes, ele recebe, eu acho que é vinagre com fel, eu acho que é o nome, é uma mistura alucinógena, tá? Que eles dão ali a Jesus para torturá-lo. E os judeus, nesse apócrifa, perseguem Jesus de forma tortuosa, assim, é realmente agonizante. Eles não querem Jesus vivo de forma alguma, né? Que nem eu disse anteriormente, ele culpa bastante os judeus. E isso era era algo comum, um pouco comum, assim, tinha bastante grupos aí que até hoje ou tem agnósticos, né? Ou tem uma complicação, uma relação complicada com os judeus, tá? De amor e ódio, ou é antissemitismo. Cara, é realmente pessoal que não combina isso, sabe? Não dá certo, assim, eles não culpam realmente eles. Então é isso, sabe? Enquanto, por outro lado, a ortodoxia aí tentou sempre ter um diálogo aberto entre os judeus, convertê-los, né? E de forma alguma perseguição, pelo que eu sei, pelo menos, né? Pelo que eu conheço, e eu tô num meio muitos católicos podem me dizer mais sobre isso, né? Enfim, dando continuidade, até o momento foram coisas curiosas, são coisas que são, pelo que eu considero culturalmente ali, enriquecedoras, né? O cara vai conhecendo um pouco sobre ortodoxia, sobre heresias também, né? O docetismo, essa coisa daí que não pode separar, né? Não pode tirar o divino nem o humano, se não sai totalmente da ortodoxia. Tá, mas Doc, além disso tem o quê? Então, o apócrifo, ele termina de forma muito pirada, cara. Vocês vão ver. Eu acho muito interessante isso. Muito interessante. Eu vou até abrir aqui pra mostrar pra vocês, para não ter nenhuma besteira nas minhas palavras, tá? Ó, Maria Madalena vai pro sepulcro de Jesus, né? E o que acontece? Maria Madalena não encontra ninguém. Encontra, na verdade, uma figura alvíssima, né? Branca. Um jovem sentado no centro do túmulo, formoso e coberto de vestes brancas. E ele diz: a que vindes? A quem buscais? Porventura aquele que foi crucificado já ressuscitou e se foi. E se quiserdes crer, acercai-vos e vede o lugar onde jazia. Não está, pois ressuscitou. Foi para o lugar de onde foi enviado. Então as mulheres aterrorizadas fugiram, né? Cara, eu acho bem curioso esse diálogo, ou melhor, monólogo, né? Que é só ele fala. Principalmente porque ele é acompanhado, porque antes dele tem um trecho, tá? Por isso que eu digo que ele é acompanhado pela ascensão de Jesus. E como esse apócrifo trata o agnose, ouvintes, o agnose, como ele trata a ascensão de Jesus é bem diferente. O que acontece? Jesus é levado por 2 anjos, tá? Homens jovens, e atrás dele é uma cruz. A cruz está atrás desses 2 homens e de Jesus. E a cruz fala diretamente com Deus Pai, né? Não, é curioso, mas não estou brincando. Aqui, ó, eu vou buscar. Aqui, ó. E ouviram uma voz vinda dos céus que dizia: pregaste aos que dormem, e da cruz fez-se ouvir uma resposta. Sim, a cruz respondeu, tá? É bem diferente, é bem curioso, né? É bem fora da curva. Então, eu gosto bastante desse tipo de apócrifo, até porque eles têm uma simbologia, uma semiótica ali que deixa o cara intrigado, sabe? Ele fica pensando, poxa, o que isso quis dizer exatamente? São palavras que tem um certo poder, né? Dormir, ficar inconsciente, né? Remete à inconsciência, certo? E por isso que eu acho legal estudar esse tipo de manuscrito. E, enfim. Então, ouvintes, era esses assuntos que eu queria trazer.
Eu não ia ler nunca o apócrifo inteiro, porque seria tedioso e eu acho que vocês vão ter interessados. O apócrifo é curto, vocês podem achar na internet, podem comprar os livros que eu falei, enfim. Não que eu ganhe algo com isso, mas, né. E basicamente é isso. Espero que tenham gostado, tá? Pretendo aí trazer mais manuscritos, às vezes apócrifos, às vezes não. Quero trazer códices também, embora eu conheça menos sobre eles, né? Envolvendo alquimia, envolvendo estanografia, segredos em geral, né? Desse mundo ancião, antigo, que era do grego, do latim, desses mistérios aí que o mundo atual se perdeu, né? O mundo acabou deixando os símbolos de lado, deixando tudo pro literal. Tudo é literal, nada tem significado, tudo é vazio, niilista. Vamos trazer esse, essa paixão, né, de pesquisar, de ir atrás dos mistérios, certo? E dessa curiosidade, certo? De criança mesmo. Acho muito importante manter isso vivo aí e alimentar ainda mais. Por isso eu quero trazer para vocês esses mistérios gnósticos. A gnose, que é a gnose. Gnose tá fácil demais. Então, é isso. Espero que tenham gostado, tá? E continuem conectados aí na Wired.